Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou Juliana Paulon, sou terapeuta sistêmica e venho aqui hoje para trazer um assunto bem interessante para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre as dores emocionais com relação às mulheres? Ok, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, dá um like, compartilha, se inscreve ali. Deixa lá marcado o sininho para que você seja notificado todas as vezes que eu colocar um vídeo no ar, ok? Então tá. Então, bora lá? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sobre esse tema tão desafiante? Então, tá bom. Eu queria trazer aqui para vocês esse tema pelo seguinte. Durante toda essa pandemia, nós atendemos N pessoas que entraram em depressão, que entraram com questões internas, se questionaram, fizeram. Quem aqui não conhece uma pessoa que não teve um questionamento nessa pandemia, né? Precisou, de uma certa forma, olhar para dentro de si. E quando eu falo das dores emocionais que nós carregamos, eu estou falando de dores que nem sempre nós identificamos de uma forma muito fácil, tá? Então, hoje, quais são algumas delas? Existem várias, mas nós podemos aqui citar que é uma depressão, podemos citar a dependência emocional, a ansiedade, nós podemos ainda citar um transtorno de bipolaridade, podemos aqui citar um transtorno de borderline, talvez, mas aí a gente já entra dentro das patologias, né? Tanto borderline como o transtorno de bipolaridade, a gente já estaria dentro de patologias. Mas a gente falando de dores emocionais propriamente dita, hoje é muito comum você ouvir mulheres que estão com depressão, mulheres que sofrem abusos psicológicos dos seus companheiros. É muito comum a gente escutar mulheres com crises de ansiedade, acima do peso, e tudo isso tem relação. Então, quando a gente fala nessa questão da dor emocional da mulher, existe uma gama de coisas que tem por trás disso. Dentre elas, existe a nossa criança interior. E a gente tem um olhar sistêmico para ela, tá? Quando eu digo sistêmico, é assim, aonde que eu vou pesquisar? Eu vou olhar qual é a história da sua mãe, qual a sua história com relação à sua mãe, o seu relacionamento com ela na infância, o seu relacionamento com ela na adolescência, como que é o seu relacionamento agora na fase da vida adulta. Se a sua mãe, ela foi presente, se ela faleceu, se ela sempre teve uma doença. Eu também vou buscar entender qual é o seu relacionamento com seu pai. Como que ele foi na infância, como que ele foi na adolescência, como foi na vida adulta, ou na vida adulta, se ele ainda for vivo. Se ele foi presente, se ele foi ausente, se ele te registrou, se ele não te registrou, se houve uma rejeição. Tudo isso impacta diretamente nessas dores emocionais. Você sabia disso? Pois é. E ainda eu trago mais um dado. Além dessas questões dos relacionamentos diretamente com os nossos pais, existe ainda questões do nosso sistema familiar. O que seria isso, Juliana? Tá bom. O nosso sistema familiar é a nossa linhagem. De onde nós viemos? Quem são nossos avós? Quem são nossos bisavós? Tanto maternos como paternos. Nós demos um lugar para eles, a gente aceita eles como eles foram, do jeito que foram. Já pararam para pensar nisso? E isso faz muito sentido. Então, eu vou trazer hoje o tema da dependência emocional propriamente dita, ok? Então, quando a gente depara com pessoas que sofrem violência doméstica, que sofrem de abuso psicológico, abuso físico, né? E mesmo assim,
elas continuam se mantendo dentro daquele relacionamento. O que faz com que uma mulher, hoje, ela se mantenha dentro de um relacionamento abusivo? Existem várias dinâmicas, tá? Que nós podemos trazer. Dentre elas, são... Ela repete um padrão da mãe. Muitas vezes, a mãe sofreu abuso também. Ela viveu relacionamentos abusivos, ou com o próprio pai, ou com o padrasto, ou com namorados. E você, como criança, vivenciou isso. E aprendeu que isso era uma forma de relacionamento de amor. Ok? Esse daí é um padrão. Outro padrão. O seu pai, né, ser uma pessoa extremamente autoritária, nunca estar presente, você sempre precisar dessa figura masculina, e aí você se coloca num papel de uma dependência emocional, de uma necessidade de um masculino do seu lado tão forte, que você acaba atraindo para você homens abusivos. E eles acabam fazendo com que você se torne submissa a eles. E aí, essa necessidade desse pai, ela tá tão intrínseca e muito inconsciente, tá? Muitas vezes as mulheres chegam para mim e falam assim: imagina, eu nunca senti falta do meu pai. Eu nunca tive questões com meu pai. Ah, meu pai, ele nem me registrou. Não tem como eu sentir falta de alguém que eu nunca conheci. Mas isso daí quem está falando é o adulto. Porque aquela criança sentiu muita falta desse homem, sim. E aí ela acaba buscando no seu companheiro esse pai que não foi presente para ela na sua infância. E ela acaba se submetendo a um relacionamento tóxico, muitas vezes. E ela não consegue se livrar, porque existe um buraco emocional muito grande dentro dela, onde ela precisa, mesmo sendo abusada psicológica e fisicamente, ela precisa se manter ali. Porque se ela perder aquele homem, ela vai perder o vínculo com o pai. O vínculo que psicologicamente ela criou de forma inconsciente. Outra dinâmica que a gente observa muito dentro da terapia sistêmica, quando existe uma dependência emocional, é quando a mulher ela precisa honrar um sistema familiar. Como assim, Juliana, honrar um sistema familiar? A gente vai buscar a história dessa família, a gente vai tentar entender como que era o relacionamento das mulheres lá do passado com os homens. E muitas vezes, sabe o que nós encontramos? Que a bisavó, a avó, ou foram mulheres submissas, que também apanhavam algumas vezes, outras vezes não apanhavam, mas sofriam do abuso psicológico, porque elas não podiam falar, quem mandava era o homem, e elas ficavam caladas, e elas carregavam uma dor também muito grande. E por um amor enorme a essas mulheres, você também se coloca a sofrer. Você também se coloca a ouvir calada, não conseguindo denunciar, não conseguindo sair desse relacionamento. E quando sai, em muitos casos, acaba encontrando outra pessoa que também é abusiva. Existe também uma questão de nível de crenças, que a gente também olha para isso. Por exemplo, se a vida inteira você escutou que homem não presta, qual é o tipo de homem? E você internaliza isso e acredita que homem realmente não presta? Qual é o tipo de homem que você vai arrumar para sua vida? Um homem que não presta. Então, nós temos que olhar para dentro de nós, antes da gente apontar e culpar o outro pelas questões que acontecem na nossa vida. A dependência emocional, ela é muito séria. E ela pode causar, sim, um feminicídio. E ela pode causar, sim, um quadro depressivo. Ela pode, inclusive, causar um suicídio. Por quê? Ela sofre tanto, tanto, tanto com aquela situação, que muitas vezes ela não vê outra saída a não ser a morte. Muitas vezes, até ela busca por uma morte inconsciente.
não saindo de um relacionamento extremamente abusivo, de abuso físico, aonde ela apanha 1, 2, 3, até que chega um dia aonde esse abuso ele vai chegar a vias de fato, que é a morte. Eu não estou aqui dizendo que esses homens não precisam ser punidos, muito pelo contrário, é inadmissível esse tipo de relacionamento. O que eu trago é uma reflexão que antes da gente apontar o comportamento do outro, a gente precisa se fazer a seguinte pergunta: o porquê que eu estou dentro desse relacionamento? O porquê que eu busco para mim pessoas desse tipo? Por que que eu tenho a necessidade de sofrer tanto? Muitas vezes, quando nós fazemos essas perguntas, já vem o nosso insight. Ah, a minha avó era assim. Ah, lembrei, eu lembro que quando criança, eu escutava a minha mãe falando que essa era uma vida comum para nós mulheres. Percebe? O como que isso pode vir a impactar na nossa vida? Percebe o quanto que isso é poderoso e como ele age de forma inconsciente? Então, quando a gente percebe e atende mulheres que têm um padrão de uma dependência emocional, muitas vezes por trás desse companheiro existe uma busca incessante por um pai. Existe uma necessidade de manter o padrão da mãe ou um padrão familiar. É uma necessidade inconsciente. E eu trago mais um adendo aqui. Nem toda mulher que viveu situações das quais eu acabei de relatar, elas necessariamente serão dependentes emocionais de um homem. Não, ou de um homem não, porque a dependência emocional ela ocorre dentro do âmbito familiar, ela ocorre dentro dos relacionamentos de amizades, dentro do trabalho, não só dentro do relacionamento amoroso. Ela tem várias dinâmicas. Mas tem muitas mulheres que vivenciam isso e usam dessa dor não para se tornar dependentes emocionais, mas para se tornarem mulheres independentes. Porém, existe um cuidado, porque às vezes elas se tornam muito independentes. E isso também prejudica seus relacionamentos, em qualquer âmbito. Porque uma mulher que ela é muito forte, que ela é muito independente, que ela não precisa de homem, ela também não consegue se manter num relacionamento duradouro. Porque normalmente ela busca pessoas mais fracas que ela. Dificilmente ela encontra uma pessoa que ande junto com ela, que tenha o mesmo nível de comportamento. Os casamentos, os relacionamentos, até duram por um certo tempo, mas depois eles acabam não sendo sustentados, porque ela tem um yang dela é muito forte. Ela não pode abaixar a cabeça, ela não pode ser feminina, ela não pode se colocar num papel delicado, ela não pode sofrer. Ela tem que ser muito forte, porque se ela não for, ela vai sofrer. Igual aquelas mulheres do seu sistema que também sofreram, igual sua mãe também sofreu. Perceba se isso faz sentido para você. Olha para dentro do seu sistema, verifique o que acontece aí dentro e que faz com que você se mantenha até hoje num relacionamento tóxico, seja com amigos, colegas de trabalho ou familiares. Chame para si a sua autorresponsabilidade. Tome as rédeas da sua vida. Porque é só assim é que você consegue mudar. Gostaram? Fez sentido para vocês? Compartilhe com os amigos. Deixe perguntas aqui que eu responderei. Terei o maior prazer em respondê-las. Tá bom? Me siga aqui no canal do YouTube ou então no Instagram, no @julianapaulon_terapeuta, lá no Instagram, ou aqui, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.